Boa noite, igreja, a graça e a paz. Nesse momento quero convidar vocês a gente se colocar de pé. Vamos aí para mais um mês de março dessa vez. Vamos orar por esse mês, vamos falar a respeito dele. Vamos buscar o nosso Deus e clamar para que todo esse ano, que durante esses 12 dias, nós possamos realmente clamar para Deus. Deus, nos dê um ano abençoado, um ano segundo a sua palavra, um ano na sua presença, e que você possa clamar isso essa noite, amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Vamos declarar que é somente através dele, porque pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você pode dar uma salva de palmas nesse nome, Jesus?
Deus. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me abraças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Pai, ansiamos por ti nessa noite. Queremos, Pai, que o Senhor venha, Pai, como nessa canção, Deus, e abrace, Pai, envolva todo o nosso ano de 2023, Pai. Que ele possa ser conduzido por ti, que ele possa ser abraçado pela sua graça, que ele possa realmente, Pai, estar envolto na sua presença, e todas as áreas das nossas vidas possam ser incluídas nisso, Jesus. Ansiamos pela sua presença, ansiamos pelo seu consolo, ansiamos pela sua graça, ansiamos, ó Pai, pela sua disciplina, e ansiamos, ó Pai, por tudo que envolve a ti, Pai. Então vem, Deus, vem nessa noite, Pai. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste,
Senhor, este é o anseio do nosso coração, de ver um derramar poderoso do Teu Santo Espírito nesses dias. Pai, nós estamos sob uma palavra profética, que essa campanha trará um divisor de águas sobre a nossa fé, sobre a nossa casa, sobre a Tua igreja. Nós estamos sob essa palavra profética. Nós cremos que essa palavra, Senhor, já está se cumprindo na vida de muitos irmãos aqui, Senhor. Essas chaves, elas estão abrindo o entendimento, elas estão libertando do engano, da mesmice, da religiosidade. A Tua palavra que é viva, essas chaves, Deus, estão libertando vidas da pobreza espiritual, enriquecendo, Senhor, pela revelação da Tua palavra, despertando uma fé avivada, despertando, oh Deus, um anseio por aquilo que é santo, de ver uma vida agradável aos Teus olhos, Senhor. Pois nós declaramos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade como ela é feita nos céus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Irmãos, o propósito dessa campanha não é de trazer, como nós falamos aqui no primeiro momento, na segunda-feira, de trazer apenas algumas orientações bíblicas, mas sim de falarmos princípios eficazes, princípios valiosos, que tantos outros que nós consideramos e classificamos como chaves do reino, são todos, na verdade, princípios que estão todos ligados. Você vai perceber que todas as mensagens, sejam elas breve ou de um período maior pregada, elas estão ligadas uma à outra. Até parece que é a mesma coisa, na verdade está ligado no mesmo propósito, no mesmo foco. São chaves que, se nós desprezarmos uma, não tem como ser fiel à outra. Nós falamos que uma herança que Cristo deixou para a igreja na segunda-feira, que é o nome de Jesus. Ontem foi falado sobre a oração, que é uma chave eficaz para acessarmos a presença de Deus e acessarmos o reino de Deus. E nessa noite eu quero falar de uma chave, queridos, que é tão necessária, e para que ela possa ser eficaz na nossa vida, nós precisamos compreender um fundamento importante sobre isso. E a palavra dessa noite nós vamos falar sobre concordância, que é um princípio espiritual eficaz para fortalecer a nossa vida espiritual. A concordância. E essa concordância não se faz isoladamente. Embora talvez tenha algumas pessoas tão delicadas, às vezes, que é difícil ela concordar com ela mesma em algumas coisas. Mas concordância está ligado a um conjunto, ou com mais pessoas. Feliz é uma família em que estão de concordância com o mesmo foco, o mesmo objetivo, com os mesmos planos. Eu sei que nós estamos início de ano, é um tempo que nós fazemos vários planos, projetos, e há um anseio no coração do homem, há um anseio no coração da mulher, mas a pergunta que eu faço é se toda a casa compartilha com esses mesmos anseios, onde você quer chegar, a família quer chegar junto, onde eu desejo chegar, minha família também entendeu, olha, é para lá que nós vamos, essa é a direção, e para que isso aconteça é necessário haver uma concordância. E nós já deparamos, temos alguma experiência, como é um ambiente em que há o contrário de concordância, que é uma discórdia, onde não há realmente um mesmo alinhamento, uma junção, o mesmo propósito. E precisamos alinhar nosso coração com essa palavra, que é um princípio espiritual que Cristo deixou na palavra, irmãos. Talvez nós lemos algumas vezes, nem prestamos atenção nessa palavra, concordância. Eu quero falar nessa noite sobre concordância, irmãos, que é um acesso concedido. Concordância é uma chave que nos conduz a um acesso concedido. Tem coisas que nós pedimos, que podemos pedir para Deus, irmãos, que só receberemos se houver concordância. Guarde isso, é uma palavra muito importante para a igreja. É uma palavra importante para você que dedica uma vida de oração em família. A resposta que receberemos de Deus somente se tiver concordância. A importância da concordância na oração
é uma coisa tremenda, irmãos. É uma forma eficaz de ver como que Deus ele age quando há uma concordância. E sabemos que maior é o desafio de quanto mais pessoas para que haja concordância em misericórdia. É por isso que Jesus ele disse algo que nós vamos ver agora. Nós falamos que concordância é um acesso concedido. Se houver concordância, o acesso é concedido. Não é acesso negado. Você não é algo semelhante quando você foi no banco, você seu a senha ali, de repente deu aquela frase, né? Acesso negado. Ou você vai para um lugar numa perspectiva e não está o nome lá cadastrado e que dá acesso negado. Então, ou seja, você não está autorizado para adentrar. Acesso negado. Mas há uma chave poderosa, irmãos, que o acesso é concedido. É necessário entender isso. A palavra declara em Mateus capítulo 18, note essa palavra. Verso 18 ao 20, diz o seguinte: Jesus ele disse: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dentre vós pedirem, de que forma, irmãos? Se pedirem, se-lhe-á concedida. Agora, há um princípio aqui que eu quero destacar aqui no versículo 19. Se dentre vós, 2 ou 3, é somente pedir, irmãos, basta pedir, então eu preciso de mais alguém para que ore junto comigo, vamos pedir, será concedido? Não. Há um princípio, que se houver o que, irmãos? Concordância. Se concordarem, olha essa palavra, eu quero sacar ela aqui, porque é uma palavra-chave, que muitas vezes passa despercebido. Jesus está dizendo, olha, esse termo na verdade, ligar ou desligar, é permitir ou proibir. Permitir. Se pedirem em concordância, a respeito de qualquer coisa, aí precisamos conectar com a palavra segunda-feira, qualquer coisa, conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que está no coração de Deus. Isso é concordância. Agora, avalie o seu coração. Temos uma perspectiva de 2023 ser uma mudança tremenda, significativa na nossa vida, em todas as áreas, um divisor de águas. Mas, se eu continuar na minha mesmice de vida de oração, e continuar insistindo em pedir uma coisa que Deus não está de acordo, que resposta obterei? A mesma que Deus já disse, não é minha vontade, pare de pedir isso. Concordância, irmãos, se pedirem concordância, é tremendo que o Senhor disse que há uma unção liberada, onde há uma concordância de 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu disse que é um desafio, quanto mais pessoas, mais difícil é haver concordância. 2 ou 3, porque começa com 2, começa com 3. Se 2 ou 3 estiverem em concordância, o que pedir em meu nome tem respaldo. Por isso, irmãos, que o mover glorioso de Deus começa com 2, 3 pessoas. Se trazemos uma palavra profética para a igreja, sabemos que boa parte não vão estar de acordo com isso. Vai começar com 2, 3, destes 3 mais 3, aí vai incendiando uma igreja. Poucos vão compreendendo uma visão que Deus está trazendo, poucos vão compreender, mas eu não estou de acordo com isso. Mas se é Deus que está trazendo, irmãos, se não há acordo ou há uma discórdia, eu pergunto, como haverá um respaldo na oração? Olha, é tão tremendo entendermos a importância de termos pessoas, se conectar com pessoas que juntas podemos orar, estar em concordância, termos uma aliança juntos de oração, que você vai entender um princípio que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 30, que diz o seguinte, uma pergunta interessante: como é que pode perseguir 1000 e 2 perseguirem 10.000? Podemos pensar o seguinte, olha, se um persegue 1000,
2, então em 2 vão perseguir 2.000, não, 10.000. Há um resultado maior em 2, onde houver uma concordância. Ou seja, nós podemos acessar vitórias, irmãos, espirituais, desde que haja concordância. Se nós estamos com o nosso joelho dobrado e clamando, Deus, nos dê Sertanópolis como herança para a tua glória, e se há uma igreja em concordância, irmãos, os céus vai se abrir neste lugar. Se nós estamos em concordância de declarar, Senhor, desperta mesmo o coração das famílias para o Senhor, para a tua glória, mas se dentro do nosso coração tiver um espaço de incredulidade, se tem uma incredulidade, então quer dizer que a minha fé não está sendo eficaz, eu estou duvidando. Aí tem um crente clamando fervorosamente, clamando pelo derramar de Deus, mas há um incrédulo com dúvidas, não, mas para que essas coisas? E estamos compactuando no mesmo ambiente, mas estamos com corações divididos. Precisamos alinhar nosso coração ao coração de Deus, irmãos. Queremos experimentar um mover glorioso do Senhor em nossas vidas. Eis uma chave poderosa para acessarmos o reino de Deus aqui na terra. Concordância, irmãos. Se concordar a respeito de qualquer coisa, ele é concedida pelo meu Pai que estás no céu. O Senhor Jesus disse isso. Esse é o motivo por que Jesus sempre enviou de 2 em 2. Para quê? Para que seja eficaz a concordância, seja eficaz este princípio. Olha, se você for sozinho, poderá impactar alguns, mas em 2, em concordância, vai causar um impacto glorioso. Você pode olhar e ler o Novo Testamento, especialmente em Atos, a trajetória da igreja. No mínimo que havia ali eram 2 que estavam em concordância. Ah, irmãos meus, se tiver alguém junto em concordância, já é a maioria, porque o Senhor declarou, olha, tiver 2 ou 3, não somente orando no nome de Jesus, mas também com o mesmo coração, em concordância. Pensa uma família orando junto em concordância, irmãos. Enquanto um está clamando, Senhor, eu quero um avivamento na minha casa, um despertar na minha casa, Senhor. Talvez alguém da casa, né, talvez o marido, preocupado, mas esse avivamento vai fazer o quê? Vai ser desconfortável? Como vai ser isso? Que vai ser na minha casa isso? Sabe, irmãos, não, nós estamos juntos, Senhor, nós queremos viver uma vida plena. A minha casa, queremos servir ao Senhor e levar o Senhor a sério. Queremos ter um compromisso com o Senhor, que nossos filhos tenham uma aliança contigo também. Não quero só servir minha geração ao Senhor, mas também deixar um legado para a futura geração, para continuar servindo ao Senhor. Amém, queridos? Há necessidade de haver concordância daquilo que você realmente permite, aquilo que você diz assim, olha, eu concordo, ou proíbe, olha, isso eu não aceito. Ligar ou desligar. Aquilo que você ligar aqui na terra também será ligado nos céus. O que você concordar a respeito da vontade de Deus, irmãos, vai se conectar aqui na terra. Como também você não aceitar aquilo que não é de Deus, não vai prevalecer sobre a sua vida. Não vai prevalecer. Você pode desligar pela autoridade no nome de Jesus, dizer, olha, desligo isso da minha vida. Eu desligo essa influência do mal, porque isso não é herança do Senhor. Eu desligo essa enfermidade, porque não é herança do Senhor. Essa discórdia que não vem do Senhor, eu repreendo agora, porque isso não está conectado com Deus. Não o reino no qual eu creio e qual eu vivo. Mas para que isso aconteça, irmãos meus, há uma concordância do seu coração com o coração de Deus. Por isso, nessa noite, nós devemos pedir, Senhor, que meu coração se converta ao teu coração completamente. Que meu coração se converta completamente ao Senhor. Talvez um alvo para março, mês de março nós iremos aqui interceder. Você talvez já escreveu um alvo de oração, mas encoraje você a debruçar em oração, dizendo, Senhor, quero aprender este princípio de concordância. Começar na minha casa, ter um princípio de concordância. Eu estou falando para uma família crente aqui, uma família crente, em que não deveria ter discussão nenhuma pelo fato de alguém da casa se levantar para ter um compromisso diário de ao menos orar uma vez por dia, mas não há acordo com isso. Irmãos, o acordo é tão importante, ter uma concordância, tanto pode levar para a vida como para a morte. Se você olhar em Atos capítulo 5, há um casal que entraram em acordo para mentir sobre a venda de um imóvel, de um patrimônio, e eles chegaram diante dos pés dos apóstolos, dizendo, aqui está, cada um
ensaiou sua versão, foram fiéis um ao outro pela sua versão, um acordo. Safira e Ananias, o que aconteceu? Os dois foram ceifados, morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. Olha o acordo como que é, irmãos. Quando o casal tem um acordo, uma aliança, olha, estou junto, uma concordância, é tão poderoso isso, que se nós usarmos de forma errada, pode até matar, destruir alguém, como exemplo este casal, porque eles estavam em concordância, entraram em acordo, em uma concordância. E quando o casal juntos, olha, estou em concordância, vir ao Senhor juntos, vamos juntos, consagrar juntos, servir ao Senhor juntos fielmente, há um mover de Deus, irmãos. Você vai crescer pelo fato de ter alguém do seu lado que está em concordância com a sua oração. Você vai obter resposta de oração e vitórias sobre áreas na sua vida, que se você fosse sozinho, dificilmente obteria, mas juntos e alguém, como é maravilhoso. Eu encorajo você a usar a sabedoria que a palavra de Deus nos disponibiliza, irmãos, a se conectar com alguém que esteja em concordância com a sua oração, um amigo de oração, um parceiro de oração, alguém de aliança que ora com você, que está em concordância com você, que sabe o que você está pedindo e sim, tem respaldo dos céus. Agora, quando não há respaldo dos céus, irmãos, não tem concordância. É importante também compreender isso. Igual uma pessoa certa vez chegou desesperado em mim, pedindo, pastor, ora comigo. Mal sabia por que era, comecei, vou concordar com você em oração, pode orar. Ele orando, Senhor, tem misericórdia, envia os teus anjos para destruir aquele noivado. Eu falei, misericórdia, rapaz, que negócio é esse? Destruiu o quê? Era pelo fato dele não ter aceitado o fim de um namoro, que fazia um tempo já que não tinha mais volta com essa pessoa. Ela seguiu a vida dela, mas ele não quis seguir a vida sem ela. Ela seguiu a vida dela, conectou com a outra pessoa, tiveram um compromisso juntos. No dia que assumiu o noivado, esse rapaz ficou desesperado, em crise, e pediu para que Deus enviasse um exército para destruir o noivado. E queria que eu concordasse. Quando ele falou isso, eu falei, misericórdia, Senhor. Já comecei a repreender esse negócio, não, em nome de Deus, não está nisso não. Vamos orar juntos para que haja um mover de fechar, sabe, portas na vida de pessoas. Não, irmãos, não é isso não. Vamos orar para que Deus mude a nação da maneira, do seu jeito, ou o que quer que Deus faça? Do seu jeito? Não, irmãos, temos que estar em concordância com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Se quer ver o céu na terra e ver coisas que você nunca viu na sua vida ainda, permita que essa chave gire no seu entendimento, no seu coração, queridos, gire dentro de você, possa gerar uma chave, trazendo um entendimento, uma revelação da palavra de Deus, estar em concordância com Deus, estar em concordância com a palavra do Senhor, e juntamente com aquelas pessoas que estão com o mesmo coração, queridos, ninguém segura, irmãos, ninguém segura. É uma palavra poderosa nessa noite, irmãos, poderosa desse princípio da palavra de Deus, é uma chave eficaz. Eu quero chamar você nessa hora, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos orar juntos aqui, clamar ao Senhor. Por um momento eu quero chamar vocês a colocar de pé. Nós vamos fazer 2 momentos de oração aqui hoje. Primeiro, eu quero orar nessa direção. Depois nós vamos orar pelos pedidos. Se você estiver acompanhado de alguém da sua casa, sua família, por gentileza, se conecte com ela aí, dê as mãos, seja juntos, e orem juntos, clamem juntos. Saiba, marido, a necessidade da sua esposa, saiba da necessidade espiritual do seu marido. Pais, saibam da necessidade espiritual dos seus filhos. Filhos, vocês precisam saber da necessidade espiritual dos seus pais. Como irmãos em Cristo, também precisamos ter sensibilidade, hospitalidade, generosidade para saber da necessidade espiritual dos nossos irmãos. É isso, irmãos. Abra mesmo os teus lábios, porque o céu já está aberto. Há uma concordância aqui fluindo, irmãos. Quando passa a fluir o mover de oração, é porque a presença do Senhor está respaldando pela unção dele, dizendo, eu concordo. Essa é a minha aliança com vós.
é a minha esperança com vocês, é a minha experiência, é a minha aliança com vocês. Essa é a minha aliança. Se honrar a minha palavra, os meus princípios, cremos, irmãos, que veremos aquilo que ainda não vimos. Iremos ouvir coisas que ainda não ouvimos. Irá fluir umas chamas em nosso coração, que nos consumirá de um anseio de vivermos totalmente para a glória de Deus. Senhor, nós queremos apropriar dessa chave espiritual, deste princípio que é a concordância, Senhor. Compreendemos, se 2 ou 3 estiverem em concordância, em oração será concedido. Começa agora a pedir algo específico, desde que alguém esteja em concordância com você, e clame isso. É um exercício, irmãos, é uma disciplina espiritual que nós vamos começar aqui, e não parar, e continuar, e desenvolver essa cultura, e usarmos essa ferramenta espiritual, essa arma espiritual que o Senhor quer nos revestir. Glórias ao teu nome, Jesus. É por isso que nós estamos abatidos, pedimos para alguém orar por nós. Essa oração nos fortalece, mas não é quem está orando, mas é o Deus a quem por ele que ele está clamando. Tu és poderoso, Senhor, e nós apropriamos dessa chave poderosa, a concordância, Pai, que os corações dos filhos se convertam ao coração dos pais, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, que a palavra do Senhor semeada no coração do marido, que a esposa venha se converter a essa palavra, que a palavra que o Senhor, Pai, ministrou ao coração da esposa, que o marido se converta a essa palavra, que haja uma concordância em nome de Jesus. Nós como igreja, Pai, repreendemos todo espírito de discórdia e declaramos que andaremos, ó Pai, em concordância com o Espírito Santo. Andaremos em concordância sob a liderança do Espírito Santo. Estamos em concordância com a tua liderança, Espírito Santo. Faça-lhe o que lhe aprove, revela, mova, venha nos ministrar, venha direcionar, Pai. Nós queremos desprender daquilo que o Senhor já ministrou, já abençoou, mas queremos estar aberto para o novo tempo. Queremos estar aberto àquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Que não seja a minha, que não seja o conselho da igreja, mas que seja a vontade do Senhor, que seja o Espírito Santo guiando, seja o Senhor conduzindo. A igreja diz amém por isso. Estamos em concordância, oramos em concordância, Senhor. Seja feita mesmo a tua vontade, como ela é feita nos céus. Que seja sobre a igreja do Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas, hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar você a trazer seus pedidos de oração aqui, aquilo que você quer pela fé semear, referente ao mês de março. Faça isso. Nós vamos ter esse momento, daqui a pouco nós vamos intensificar mais um tempo aqui de oração, queridos. Por favor, pode sair do seu lugar. Amém, queridos, nós vamos orar. Quero chamar os intercessores aqui. Ainda tem gente trazendo, pode trazer. Que essa palavra mova a nossa oração nesse momento. Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, na tua presença, Pai, em oração. Ó Deus, agradecendo por essa palavra que move o nosso coração e nosso entendimento
para aquilo que o Senhor tem para nós hoje e no mês de março, Pai, e todo esse ano, Senhor. O Senhor tem planos para essa igreja, o Senhor tem planos para as nossas famílias, o Senhor tem planos e propósitos para esta cidade. Queremos estar de acordo com eles, Senhor. Tua palavra diz: o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Senhor, dá-nos que os nossos planos, os nossos projetos estejam em acordo e bem alinhados com o Teu propósito, Senhor, a fim de vermos a Tua vontade sendo revelada, sendo executada, os Teus propósitos acontecendo, e nós tenhamos alegria, satisfação, ó Deus, plenitude nisso, Pai. Ó Deus, mova o nosso coração, Senhor, para que venhamos mesmo tentar escutar a batida do Seu coração, que as batidas do nosso coração estejam alinhados com a batida do Seu coração, a fim de que sejamos movidos, Pai, pela Tua vontade, pelos Teus propósitos. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes entramos em desacordo com a Tua vontade, quando, Deus, somos levados pelos nossos desejos, ó Deus, egoístas, pelos nossos anseios, ó Deus, supérfluos, pequenos, medíocres, quando o Senhor tem grandes coisas, quando o Senhor já realizou grandes coisas. Senhor, aviva-nos, ó Pai, para verdadeiramente vivermos aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, que o mês de março seja um mês de concordância, seja um mês de acordo, seja um mês de alinhamento, Pai, na nossa igreja, ó Deus, em nossa família, nessa cidade. Mova os céus, Senhor, em direção a esta cidade, ó Pai, que toda essa cidade, toda a liderança, ó Pai, todo o território de Sertanópolis, Senhor Deus, esteja em acordo com o Teu reino, no nome de Jesus. Completa a Tua obra nessa cidade, completa a Tua obra em cada família, completa a Tua obra em cada vida presente aqui, aqueles que não acompanham pela internet, Senhor, faz o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, mas o Senhor já fez em Cristo Jesus. Dá-nos que estejamos alinhados com o nosso Mestre e o nosso Senhor, e que possamos seguir os Seus passos, porque Ele sim fez a Sua vontade, esteve de acordo com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Fique firme. Ainda é só o começo, não chegamos nem na metade ainda, e Deus já tem abrido nosso coração, aberto nossa mente para grandes coisas, viu? Eu creio que cada mensagem aqui, ela vem do trono de Deus, porque vem da palavra de Deus, mas ela nos direciona. Vamos ter um ano diferente. Nós vamos ter um ano diferente. 2023 vai ser diferente para a glória de Deus. E o que nós estamos construindo aqui, o que nós estamos buscando aqui, fará toda a diferença. Então não perca isso de vista. Leve isso no teu coração e vamos buscar o Senhor. Amanhã estaremos aqui com mais uma chave para o mês de abril, tá bom? Vamos estar firmes nesse propósito em nome de Jesus. Volte em paz para o seu lar, na graça, na alegria e na presença do Senhor. Até amanhã. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.